Só que eu percebo que o ateu, quando ele é convicto, ele dificilmente vai querer se colocar à prova, né? Vai querer ele ir não em vai templos, se aquela colocar. coisa toda. Aí tem até uma piada que o pessoal conta que fala que ninguém é ateu quando o avião tá dentro do avião e ele tá caindo, né? Ninguém é ateu, todo mundo chama Deus. Aí assim, aí eu penso, e outro ponto que me chama muita atenção, que as pessoas que talvez são ateus e quando elas começam a procurar uma religião, são quando estão passando por momentos difíceis na vida, né? Às vezes quebrou a cara num relacionamento amoroso, perdeu alguém. Depressão, ou acaba tendo uma perda financeira gigante, aí a pessoa, ela quer buscar uma religião para suprir aquele vácuo, né? E assim, só que isso não é espontâneo, não é genuíno, né? Parece que a pessoa está simplesmente entrando num jogo de ganha-ganha. É, né? só tirar a dor e tchau. Pois é, aí fica complicado. Por isso que não tem nem como acolher direito uma pessoa dessa, porque você vai olhar para a pessoa e vai saber, não, ela está aqui só porque ela está sentindo uma dor muito grande, não consegue lidar com essa dor, e quando ela conseguir ter essa carência suprida, ela vai virar as costas e vai olhar para trás. Aí é que tá a espiritualidade. É você acolher a pessoa nesse momento para que ela saiba que ela tem onde ter o suporte. Então ela vai... ela pode não ver sentido na hora, mas depois ela vai nutrir, ela vai filtrar, porque ela é ser humano igual. E ela vai sentir a necessidade de entender o que aconteceu com ela ali, porque a experiência, as emoções, elas vão vibrar, independente da crença, a emoção, o corpo fala, e ela vai acabar voltando. Ou ela vai acabar querendo conhecer mais, ou pesquisando mais, entendendo o porquê disso, porquê daquilo, e aí é um processo também de desenvolvimento mediúnico. Então, a gente... Quando acontecem situações, acontecem várias pessoas que vão por curiosidade, não vão por querer nada. Quero ver o que tem aqui, quero ver como é que é isso aqui. E depois começa, de fato, a aprofundar. Então, a gente ama pessoas assim. É o que a gente mais gosta. Falando em curiosidade, como que é? Como que é no terreiro? Eu fui lá visitar, ver como funciona o ritual e tudo mais. Como é? Então, as músicas, sim, as orações. A nossa casa, toda semana, toda segunda-feira, nós temos as nossas reuniões. E cada semana é uma entidade que a gente recebe ali. Então, às vezes é Preto Velho, às vezes é Exu, às vezes é Caboclo. A gente recebe de diversas linhas, tá? E aí, quando você entra no terreiro, você passa por um passe, por um benzimento, para limpar os seus chakras, nesses pontos que eu falei no início. E aí, depois disso, você senta ali, você começa a se conectar. Então, no início, normalmente tem alguma palestra. E depois a gente começa a cantar para os orixás, receber as energias deles, e depois receber o passe com a entidade. Então, é um rito, só que, de acordo com cada semana, a gente recebe uma entidade diferente. Não, que bacana. Sejam bem-vindos para conhecer lá também. Eu já quero conhecer. Vai ser um prazer. E assim, para pessoa que nunca foi, né, igual eu, por exemplo, o Wilter também não, né, muitas pessoas que estão nos assistindo também talvez nunca tenham ido, para querer conhecer a Casa Ama, como é que faz? Tem que agendar? Não tem? Como é que é? Então, graças a Deus, a nossa casa recebe de 250 a 500 pessoas por segunda-feira. Então, a gente trabalha de acordo com fichas. Então, às vezes, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, já tem gente na fila, né? Então, precisa estar por ficha. E a nossa casa, ela inicia o trabalho às 19h30. Então, os portões fecham às 20 horas. Então, às 19h30, a nossa casa começa a receber, né? A colocar as pessoas para entrar. E aí, a gente começa o rito, a gente fecha os portões. Então, precisa chegar um pouquinho cedo. E durante essas segundas-feiras, vocês também fazem... as revelações e tal, sobre a vida da pessoa. Sim, tudo Como isso. é que você atende tanta gente? Então, 500 pessoas, imagina? Bastante. Olha, gente, 500 pessoas não é sinônimo de axé, tá? Não que a nossa casa não tenha, mas eu sou muito grata aos meus pais de santo desde já, onde quando eu comecei... eram 20 pessoas, 10 pessoas que a gente recebia ali, e tinha muitas bênçãos. Então, cada axé, cada casa, né, com o seu trabalho, mas a nossa casa, né, aconteceu isso e a gente recebe, de fato, essas pessoas. Eu não atendo sozinha, tá? Eu tenho filhos de santo que já passaram por batismos, já passaram por ritos, por limpezas, que no desenvolvimento que acontece na terça-feira, eu faço toda uma análise desse médium, do preceito, da disciplina, dentro e fora da casa. Eu sou muito rígida, muito brava. E aí eu vou colocando as pessoas para trabalhar na gira, né? No dia
do desenvolvimento, eu mesmo vou colocando as pessoas que a própria espiritualidade autoriza para trabalhar nas segundas-feiras. Então, são vários médiuns auxiliando juntamente comigo para atender essas pessoas, mas todo mundo é atendido igual do início ao fim. Oh, que bacana. E geralmente, você falou que os portões fecham às 8, né? Isso. E aí costuma ir a virar à noite? Como é que é? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Tem uma pergunta aqui da menina que te indicou, que é a Ana Mariotto. Oi, Ana. Ela pediu para perguntar qual a diferença entre a quimbanda e o candomblé e o que é o corte para Exu. Então, vamos lá. Por mais que a quimbanda não seja, né, uma religião minha, então eu vou trazer vou responder ela, mas eu não posso aprofundar porque não é o meu segmento, tá? Mas a quimbanda, o culto dele é somente com Exu e Pombogiras. Então, é somente com linha da esquerda. Então, somente lá só trabalha Exu e Pombogira. Não tem orixá, não trabalha preto velho. Que é Exu? Às vezes trabalha preto velho, tá? Exu e Pombogira. Me sentindo um burrão aqui, mas tô aprendendo. Não. Inclusive, eu quero Saravá, a minha Maria Rosa, que é a minha Pombogira, é a minha Pombogira cigana, que com certeza me trouxe aqui. Saravá, sua força, minha mãe. Exu e Pombogira são entidades que também... são as entidades que têm mais próximo do plano carnal. Então, são entidades que já reencarnaram, já tiveram muito próximos também na questão de carne, de desejos. Alguém, né? E elas estão em evolução também, e elas trabalham muito para quê? Para abertura de caminhos, elas trabalham na linha de caminhos, então elas ajudam muito a questão de descarrego, de desobsessão, de encaminhamento de espíritos desencarnados para a luz, então elas trabalham muito nessa parte. Então a quimbanda, ela só tem esse culto, ela só trabalha com Exu e Pombogira. Tá? O candomblé... E por que a pombogira é demonizada? A promiscuidade, a sexualidade, esse tipo de coisa. Então, é muito triste, porque isso é falta de conhecimento mesmo, de buscar esse conhecimento, porque a gente sabe que as pombogiras, muitas delas, né, foram queimadas na lei da Inquisição, são bruxas, quando eu falo bruxas, a gente pensa na bruxa com a vassourinha, não. Uhum. São mulheres empoderadas, mulheres que não se viam na posição de serem controladas, mulheres que já queriam entrar no mundo, trabalhando, tendo o próprio negócio, fazendo as próprias magias, sendo mulheres elegantes, empoderadas, que trabalham também a lei da atração. Então, elas foram cortadas nessa época, né? Mas militante. Então, elas foram tratadas dessa forma porque em cada crença elas vão sendo trazidas como prostitutas, né? Inclusive muitas foram também, não todas, mas muitas foram, vão sendo trazidas dessa forma. Vão sendo rotuladas, né? Vão sendo rotuladas, mas não é assim não. Tá, continua. Eu cortei, você tá falando da quimbanda. Então a quimbanda, o culto da quimbanda, ele é de Exu e Pombogira. Muito lindo, muito maravilhoso, inclusive. E o candomblé, ele também trabalha Exu e Pombogira, mas o foco do candomblé são os orixás, são as divindades. Então trabalha muito no culto dos orixás. Então a diferença é que... Basicamente essa, né? É. E ela tá perguntando o que é cortar para Exu. Cortar para Exu é sacrifício, gente. E é uma prática da quimbanda, né? Então, ali, normalmente fazem cortes de animais para agradar, né, a entidade, mas não é uma prática que a gente cultua, né? Eu respeito muito essa prática, inclusive cada um no seu quadrado, cada um faz o que achar melhor, inclusive também tem coerência, também tem estudo para isso. No catolicismo tem isso, né? Na Bíblia, a questão de sacrifício de animal e tal. Sim, cordeiro. Mas, sim. E vai de cada um, mas a nossa casa não pratica, mas lá cortar para Exu, né, alimentar essa entidade para que ela possa auxiliar e ajudar você. Bacana. E como que funciona o casamento, né, de pessoas que são da mesma religião? Lá vocês celebram também? Sim, eu tô tão casamenteira ultimamente. Eu casei um casal de filhos de santo meu, que já tinha um relacionamento fora. E a gente faz o casamento na Umbanda, a gente faz. E como que é a cerimônia, mais ou menos? É parecido com o que a gente vê na TV? Não é tão parecida. Normalmente a gente
chama os orixás para ver quem responde, para ver a divindade que está ali respondendo, e a gente faz defumação no dia, né? Os noivos normalmente casam com o pé descalço para sentir a energia da terra, que é também um dos elementos. A gente trabalha muito as alianças da Umbanda, que é o orixá de cada filho troca, né, as alianças. Então, o meu orixá passa a ser o seu passa a ser o meu, mas não de trocar o de orixá, mas o que está em mim agora se une a você. Então, a gente tem vários ritos também no casamento, mas é um pouco diferente, sim, do casamento tradicional. Que bacana. E assim, é legal, né? Porque, querendo ou não, as pessoas da mesma religião, elas têm que ter essa questão. E falando disso, você acha que dá certo se, por exemplo, uma pessoa é ubandista e a pessoa, ou outra é católica ou evangélica? Você acha que daria certo um casamento assim ou não? Dá certo, sim. Dá certo, né? Dá certo. O respeito, gente, ele acima de tudo dá certo. Se boa vontade, respeito e amor, dá tudo certo.